Olá, boa noite. Olá, boa noite. Eu sou Diego Brandenburg, pneumologista pediátrico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e atualmente também estou como coordenador do Comitê de Pneumologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pneumologia, desculpa. A gente vai fazer hoje esse seminário, esse webinar, em parceria com a Chiesi e a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, para falar basicamente da apresentação do COVID em crianças e também do impacto que ele tem na fibrose cística. Para abordar o tema, eu conto inicialmente com a participação de todos vocês que estão aí nos vendo, nos assistindo, para enviar as perguntas e que a gente possa tentar abordar todas de maneira mais didática possível. E para essa empreitada aí eu conto com a parceria dos meus amigos, como sempre, gente muito boa, que tem bastante experiência na pneumologia pediátrica e na fibrose cística, né? E eu vou deixar que cada um deles se apresente inicialmente, pedir que façam uma breve apresentação e também o eventual potencial conflito de interesse. Eu tenho que declarar meus conflitos de interesse, na verdade não tenho nenhum envolvido diretamente para essa sessão, especialmente como moderador, mas eu recebi apoio de algumas empresas farmacêuticas, como a Share, GSK, Boehringer Ingelheim e também a AstraZeneca, para participação de eventos, meetings, aulas, enfim, revisão de material didático. E outro conflito de interesse que eu tenho, que esse sim é realmente bastante impactante para mim, é porque, além de médico, eu sou empresário, também tenho 3 lojas. Isso tem me deixado num verdadeiro conflito de interesses, porque muitas vezes as opiniões do empresário e do médico são bastante divergentes no que tangente ao Covid. Mas eu vou deixar que os colegas se apresentem, a Luciana Monte, o Luiz Vicente Ribeiro Filho e o Rodrigo Atanásio, para a gente poder dar início à sessão. Então, por favor, primeiras damas, Luciana. Boa noite aos colegas, a todos vocês. É uma honra estar aqui com vocês, com pessoas tão renomadas. Agradeço o convite, né, da SBPT para estar aqui. Eu sou pneumopediatra, com formação em pneumopediatria pela USP. Eu sou coordenadora da pneumologia pediátrica no Hospital da Criança de Brasília e professora da Universidade Católica de Brasília. Então, para mim, como eu falei, é uma honra estar aqui com vocês. Os meus conflitos de interesse por esse tema também eu não tenho nenhum, né, mas recebi alguns honorários a respeito de pesquisas e consultorias de algumas empresas farmacêuticas, como a Vertex, a AbbVie e a Novartis, nesse último ano. Mas sobre essa aula eu não tenho nenhum conflito de interesse. Obrigada. Ok. Luiz Vicente, meu nome é Luiz Vicente Ribeiro Ferreira da Silva Filho, eu sou médico Luiz Vicente, então, estou aqui. Eu sou Luiz Vicente, então, Ribeiro Ferreira da Silva Filho, médico assistente da Unidade de Pneumologia Pediátrica do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e do Hospital Albert Einstein, e trabalho com fibrose cística e doenças respiratórias da infância já há algum tempo. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação, mas também tenho que declarar alguns apoios que recebi no passado de empresas farmacêuticas para ministrar aulas, participar em congressos e participar de conselhos consultivos, incluindo a Vertex, a Boehringer, a AstraZeneca e a Roche. São as empresas principais. E vou passar a palavra agora para o Rodrigo. Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Na verdade, aqui eu sou um pouco um intruso aqui dos pneumopediatras, então eu sou pneumologista adulto, mas trabalho bastante com fibrose cística, sou médico assistente do INCOR, da disciplina de pneumologia do INCOR, da HCFM USP. Atualmente eu estou na coordenação da Comissão de Fibrose Cística da SBPT e
de conflito de interesse, obviamente, para essa aula, que eu acho que ninguém nem teve tempo de ter conflito de interesse com o Covid ainda, né? Mas aqui mais em relação à fibrocística, algumas outras coisas, algumas aulas e projetos de pesquisa financiado por algumas empresas, como Vertex, Roche, GSK, Novartis, AstraZeneca e Boehringer. Eu esqueci de falar que eu também tenho aulas pela Roche, que eu bem não esquecendo de falar. Tá bem. Bom, mas tenho certeza que não vão influenciar no nosso debate hoje. A ideia é a gente poder conversar um pouquinho sobre as manifestações clínicas em pediatria, a epidemiologia, um pouco da fisiopatogenia, para entender melhor essas diferenças das manifestações na criança, e o impacto que o Covid está trazendo no manejo das principais doenças crônicas, e em especial aí a fibrose cística, né? Tanto no cenário de consultório, de ambulatórios, ou especialmente em internações. Então, eu vou perguntar inicialmente para a Luciana o que ela tem de impressão com relação à epidemiologia do Covid no Brasil em crianças. Bom, a epidemiologia na pediatria está sendo bem curiosa, né? Eu acho que os amigos pediatras que estão nos assistindo devem pensar o mesmo, porque a gente está vendo uma verdadeira evolução de casos graves em adultos, né, pelas inscrições, mas eu não tenho visto isso, tanto nem em artigos, nem na prática, minha prática clínica, casos graves, assim, como a gente tem visto nos adultos. Então, tanto a frequência de casos em pediatria tem sido menor, eu não sei se a frequência é menor ou os testes não são feitos em pediatria nas crianças, porque os sintomas são menores, por exemplo, né? São menos frequentes ou são mais leves, e isso não leva as crianças a buscarem o hospital, ou realmente elas têm alguma proteção, né? Então, isso que estão sendo falado na literatura, né? Muita dúvida a respeito disso. Mas o fato é que, na prática, realmente os casos em pediatria não têm aparecido, ao menos no hospital, nos hospitais e onde eu trabalho, e onde alguns colegas também que eu tenho trocado experiência, eles não têm aparecido, tanto quanto nos adultos. Eu devo relatar para vocês que eu tive alguma dificuldade em convidar os palestrantes para essa sessão, porque, obviamente, a gente pensa nos colegas que têm mais expertise no assunto, e eu comecei a garimpar pessoas que tivessem experiência com o Covid em pediatria Brasil afora. Falei com colegas de São Paulo, do Rio de Janeiro, que eu imaginei que tivesse bastante prevalência de casos em função do que a gente vê na mídia. Conversei com colegas de Minas Gerais, daqui do Rio Grande, todos com uma experiência muito pequena, né, em relação à pediatria, até que eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal do Nordeste, especialmente do Ceará, Fortaleza, onde tem uma experiência um pouco maior com a manifestação em pediatria. Isso me trouxe assim, a certeza de que realmente a gente está tendo a necessidade de se preparar para esse momento, mas que a pediatria não está sendo tão envolvida definitivamente quanto nos adultos, onde o cenário é bem mais catastrófico, vamos dizer assim. Vicky, tu tem alguma consideração com relação a essa epidemiologia? Desculpa, estava com o som desativado. Sim, eu trabalho no Instituto da Criança, que é um lugar, é um hospital terciário que atende basicamente crianças que têm doenças crônicas, e o Hospital das Clínicas, o Rodrigo deve falar isso adiante, montou toda uma estratégia para receber esses pacientes com Covid, e de separação dos casos de Covid, concentrando tudo no Instituto Central. Até o momento, no Instituto da Criança, o que eu posso dizer para vocês, nós tivemos 40 diagnósticos de Covid entre crianças ambulatoriais internadas na instituição, e aconteceram 3 óbitos, até onde eu sei. Eu conheço 2 dos casos, o terceiro eu não tive informações, mas 2 casos, esses 2 casos são de crianças que tinham problemas de saúde. Uma deles é de uma criança que tinha um problema de saúde muito sério, uma síndrome genética, pesava 2,8 kg, com 6 meses de vida, uma criança com um problema gravíssimo de saúde, que veio a falecer,
E o outro caso é de uma criança já adolescente, com 11 anos de idade, que faleceu de uma condição cardíaca. E até onde eu vi, um quadro clássico de uma miocardite aguda e choque cardiogênico, mas eu ainda não sei se foi demonstrada a presença do SARS-CoV-2 nesse tecido cardíaco para constatar, vamos dizer, a causa dessa miocardite aguda pelo SARS-CoV-2. Então, para nós, esse número de 40 crianças, que pode parecer grande, ele é ínfimo perto ao número de pacientes adultos que estão no HC. O HC já completou a meta, acho que na semana passada, de 1.000 altas de pacientes internados, e o tamanho lá é de ter, sei lá, 600 pacientes adultos internados, 250 UTI, acho que o Rodrigo vai comentar. Então, assim, é ínfimo. Na prática privada, eu tive alguns pacientes com Covid, todos eles tiveram quadros absolutamente leves, melhores do que os pais sempre. Os pais ficaram doentes e eles ficaram bem. E recentemente, inclusive de uma paciente asmática, que a mãe falou, nossa, doutora, ela sempre tem crise quando ela tem algum vírus respiratório, mas esse não deu crise nenhuma. Por outro lado, tive um caso recente de uma paralisia facial, 15 dias depois de um exame de Covid. Então, que foi a única evidência. Então, eu acho que vão surgir outros casos dessas consequências das infecções virais, como miocardite pode acontecer com Coxsackie e vários outros vírus, assim como paralisia facial também pode ser uma consequência de infecções virais, por exemplo, da família dos herpes vírus. Então, eu acredito que a gente vai encontrar outros cenários, mas eu não estou vendo nada muito terrível assim, para o lado pediátrico. Eu recebi um comentário da Cláudia Michelin, também, que é alergista e pediatra, dizendo que também os casos que ela viu, basicamente, são em adultos, muito pouco em crianças. Luciana, Diego, quais são as deixa eu manifestações? só acrescentar uma coisinha, que na verdade, assim, eu também estava revisando artigos, né, em pediatria que saíram, porque a gente está falando da realidade brasileira, mas isso não tem sido diferente na realidade mundial, né, porque os artigos que têm sido publicados, inclusive alguns de revisão, assim, que ainda estão, antes de publicar, né, que apareceram já no PubMed para publicar em junho, eles também falam, como o Vic falou, assim, as crianças, eu estava olhando que, assim, até 5% dos casos são pediátricos, de todos os casos. Então, de fato, é uma quantidade muito pequena comparada a adultos, né, quando a gente relaciona aos adultos. E desses casos, 5% de casos pediátricos, eu estava olhando que de 5 a 10% são mais graves e 0,6% são críticos. Então, assim, é muito diferente da realidade dos adultos, que é isso que o Rodrigo depois vai poder compartilhar com a gente. Mas isso também é falado nos artigos a nível mundial, Itália, China, e não só o que a gente está vendo aqui no Brasil também. Isso. E quais são as manifestações clínicas? Quais os sintomas? O que a gente observa numa criança com quadro de Covid, seja ele leve, moderado, grave ou crítico? Isso também estou vendo baseado em artigos, né? Porque a gente também trabalha, eu também trabalho no hospital terciário. Esse hospital, inclusive, teve uma diminuição de internações nessa época do ano, provavelmente pelo isolamento físico, né? Diminuiu muito. A gente não viu praticamente aquela sazonalidade que a gente vê todo ano de muita criança internando, né? Então, assim, por literatura que eu poderia falar, eu conversei também com algumas pessoas que viram casos em outros hospitais, né? Mas, assim, as manifestações são bem mais leves, né? Então, eu entendi que tem, assim, na verdade, uma variação grande, mas, em geral, eu vi que de 15% até 30% das crianças são assintomáticas, pelo que está se relatando, né, na literatura. E, assim, a maioria era tosse, febre, tinha sintomas gripais, assim, leves, e poucos casos realmente com, assim, manifestação de dispneia, sibilância eu quase não vi, assim, na literatura, pouquíssimos, e alguns casos, realmente, que precisaram ser internados, mas esse, pela literatura, falava que a maioria tinha doença de base, nesses que foram para a UTI, né? Eram casos que tinham alguma doença de base. E eu também vi
que a maioria das críticas, né, dessas crianças que eram críticas, além de ter doença de base na grande maioria, também era menor que 1 ano. E isso são dados da literatura. Os dados relacionados a, assim, daqui do DF, eu conversando com colegas, né, que viram algumas crianças, que, assim, o que eu soube foi que foram poucas, que estão internadas em algumas unidades, e essas crianças tinham quadros leves, algumas vezes aqueles quadros, sintomas virais ou respiratórios que a gente costuma ver mesmo na sazonalidade, nada diferente, o que habitualmente a gente vê mesmo em casos de vírus. Não chamou atenção nenhum caso diferente, pelo que me falaram, mas eu, particularmente, no hospital que eu trabalho, não teve nenhum caso até agora que foi internado, a gente também se preparou, teve uma unidade de terapia intensiva específica para coronavírus, e chegam vários casos suspeitos, mas até o momento nenhum foi confirmado. Aqui no Rio Grande do Sul a gente também tem um cenário muito parecido, né? A gente se preparou, separou leitos, adotou algumas condutas específicas para esses pacientes e os pacientes não chegaram, né? Então, porque a gente teve que rever a nossa estratégia para poder disponibilizar o leito para os pacientes crônicos que continuam demandando atenção, especialmente nesse período de inverno. Eu conversei ontem com algumas colegas de Fortaleza, do Hospital Albert Sabin, que atendem tanto na emergência, quanto na rotina de internação, quanto na própria UTI, e a impressão que eu tive conversando com elas foi de que o coronavírus em criança, ele é quase como um confundidor, né? Porque as crianças internam por pacientes oncológicos, com uma LLA, uma LMA, que tem uma evolução torpe e que começam a ter episódios de dessaturação sustentada e que positivam para o COVID. Ou alguma criança, por exemplo, com outras doenças, me falaram que diagnosticaram, diferente do que se vê na literatura, crianças com consolidação e derrame pleural, mas que muitas vezes isolavam algum germe, tratavam com um antibiótico, mas tinham uma dessaturação talvez mais exuberante do que o habitual para uma criança numa pneumonia naquelas condições, e aí sim tinha o COVID positivo. Mas aquela criança, assim, previamente rígida, que vem bem e que de repente contrai o vírus e vai parar no hospital, na UTI, exclusivamente pelo coronavírus, esse perfil não existe. Ele entra como um complicador ou um confundidor de pacientes com doenças crônicas de diferentes condições de base, assim, pacientes em tratamento para tuberculose, em tratamento para pneumonia, pacientes oncológicos, pacientes com imunodeficiência, diferentes perfis, mas sempre com essa característica. E, enfim, acho que é isso. E de que maneira tem impactado, Rodrigo, nos pacientes com fibrose cística? Considerando, já que esse é um confundidor ou um agente complicador no manejo das exacerbações das doenças crônicas, como é que tem sido o impacto na fibrose cística aí, no teu serviço? Olha, já lançou logo a bomba para responder, assim, essa daí realmente que tenha sido a coisa mais complicada para a gente, assim, então, até contextualizando, assim, como vocês comentaram, a gente realmente tem tido nos adultos muitos casos, e assim, tem sido, aparentemente a gente tem até comentado, assim, parece que só existe Covid atualmente, então todos os casos é Covid, e realmente tem tido muito caso, chegado muito caso pronto-socorro, nos casos graves, lembrando que mesmo nos adultos, mais de 85% dos casos vão ser casos leves, oligossintomáticos, mas alguns deles vão ser graves, vão precisar de internação. Isso gerou muita confusão para todos os pneumopatas crônicos, principalmente os fibrocísticos, que são um grupo muito organizado, né? Então, isso até gerou uma comoção até de muitas associações de pacientes, até cobrando da gente um posicionamento, e até isso é super importante a gente deixar claro aqui, porque isso gerou um grau de estresse com medo de que o paciente com fibrose cística que chegasse com uma suspeita de um sintoma respiratório no pronto-socorro, e se ele fosse identificado como suspeita de COVID, ele ia aumentar o risco de pegar COVID, porque ele iria para um covidário, para algum lugar que tem pacientes com COVID, né? Então, isso é uma coisa que a gente está tentando desmistificar para todo mundo, porque assim, a gente obviamente precisa tomar os cuidados de transmissão como tem que tomar para qualquer paciente, e num contexto que a gente está atual, e isso aqui e talvez até seja legal a gente colocar isso em perspectiva entre adulto e criança, porque assim,
qualquer paciente com um sintoma respiratório num pronto-socorro hoje em dia em adulto precisa ser considerado como suspeita de COVID. Isso é fato. A gente tem tido todos os tipos possíveis de manifestações atípicas. Obviamente, o mais comum é ter febre, ter tosse, odinofagia, tem as queixas de alteração, anosmia, digeusia, mas a gente tem vários casos só gastrointestinais, achados de tomografia porque estava tendo uma apendicite, tinha um monte de vidro fosco, foi testar, era COVID sem sintoma respiratório. Então, tudo pode ser, mas chegou com sintoma respiratório, a gente tem que fazer a suspeita e isolar esse paciente, pelo menos no início, para poder fazer essa confirmação. E por que isso é importante? Eu acho que até o Vicky trouxe essa questão da organização do Instituto Central, do complexo do HC, que no início a gente mesmo achou esquisito botar tudo num único instituto e separar as outras especialidades, mas agora a gente tem visto que tem muito mais caso de transmissão nosocomial de COVID nos institutos limpos do que no próprio Instituto Central, que é o covidário, porque lá todo mundo está com cuidado o tempo todo voltado para isso. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter. Sim, fibrose cística e qualquer pneumopata crônico que está com esse medo de ir para um covidário ou de ir para um local de isolamento. O local de isolamento é um local na verdade, de proteção para ele, né? Então, ele tem que ser identificado, tem que ser avaliado corretamente, só lembrando que a única coisa que não pode é só tratar como COVID e não lembrar das outras coisas da doença crônica. Então, principalmente na fibrose cística, checar a cultura prévia, dar um antibiótico direcionado e dar todo o suporte que esse paciente precisa. Vicky, obrigado, Rodrigo. Ainda na manifestação das crianças, você tem visto casos de manifestação cutânea, como tem sido relatado, de Kawasaki mesmo, ou pacientes com sintomas predominantemente digestivos, né, com náusea, vômito, diarreia, ou seja, tem alguma apresentação mais típica da pediatria, algo que difere em relação à manifestação dos adultos, fora a severidade? Olha, não, Diego. Na verdade, assim, sintoma gastrointestinal bem frequente. Nos adultos também, né? Bem frequente. Posso dizer por mim, né? Porque eu já tive o COVID em março e tive um pouco de diarreia, de dor abdominal, mas foi passageiro. Mas as crianças têm bastante isso. Eu atendi alguns casos que tiveram manifestação gastrointestinal também. Eu queria até reforçar um pouco aí o que o Rodrigo falou. No Instituto da Criança, a gente tem feito essa abordagem mesmo de receber os pacientes quando eles estão agudizados na emergência, e aí eles fazem o teste do COVID, e se der positivo, eles vão ser transferidos para o HC. Nós não tivemos nenhum fibrocístico pediátrico com COVID ainda no Instituto da Criança, e se for negativo, ele fica no Instituto da Criança. É assim que tem funcionado o nosso tratamento. Mas esse mês nós já estamos com um pensamento para nossos pacientes de mudar um pouco essa recomendação de só ficar no telefone. Oi, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Por quê? Porque eu acho que esses pacientes com fibrose, muitas vezes, eles ficam muito habituados com uma situação ruim. E aí eles acham que tá tudo bem. E quando você vai olhar no consultório, você fala, não tá tudo bem. Então, isso já aconteceu nessas últimas semanas, de algumas mães chegarem já numa situação ruim demais, do tipo, poxa, mas por que não veio antes? Ah, porque, olha, então, me ligaram e daí eu estava preocupado, etc. E principalmente para as crianças pequenas, isso nos preocupa bastante, porque essa avaliação clínica ela é insubstituível. Então, nós já estamos com a programação, vários pacientes a gente transferiu de março e abril agora para junho. Provavelmente em junho a gente vai começar a retomar lentamente a nossa atividade ambulatorial, porque nós consideramos isso muito importante. Claro, com todos os cuidados de máscara, etc., mas para que a gente veja os pacientes, porque acho que esse é um dos grandes problemas na fibrose cística. Ah, não colhe cultura. Bom, tudo bem, a criança tem 1 ano, você vai descobrir daqui a 4 meses que ele estava com pseudomonas, aí a chance de erradicar cai muito. Então, isso tem um impacto muito sério. É um pouco insubstituível, sabe? Esse que é um dos grandes dilemas que a gente vai viver agora aqui com a fibrose cística. Essa coisa, não, só por telefone tá bom, web meeting rola, sem função pulmonar tudo bem? E a resposta é não.
para crianças, eu acho que meu pensamento é que não é 100% ok. Talvez para os adultos, eles tenham que ter uma conduta distinta, porque o risco é muito maior. Mas isso a gente não vê na faixa etária pediátrica, pelo menos não até o momento, e não que a gente viu nas publicações também. Perfeito, Vicky. Eu compartilho da tua preocupação, porque eu também atuo no ambulatório de asma de difícil controle, lá do Hospital de Clínicas, e a gente briga diariamente com aderência ao tratamento, né? E você simplesmente postergar as consultas desses pacientes significa uma perda muito grande de aderência ao tratamento, de controle da asma, de aumento de risco de exacerbações. E eu acho que isso vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde, em função dessa dificuldade que a gente tem no manejo dos pacientes. A gente tem também adaptado algumas coisas para a telemedicina, para poder atender esses pacientes com um prontuário eletrônico, ficar tudo registrado devidamente. A gente tem acesso também por telefone, mas, como tu falou, definitivamente não é a mesma coisa. A gente entende a postura inicial de prevenção, mas também estamos revendo a nossa atuação. A pergunta que eu tenho para a Luciana é assim, por que na criança é tão diferente? Qual a explicação? Existe alguma base, alguma justificativa, alguma teoria, pelo menos, para explicar isso aí? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque está todo mundo atrás dessa resposta. Por que será que as crianças estão mais leves ou estão assintomáticas, enfim? Tem alguns artigos falando, né, discutindo isso, justamente mostrando que a criança tem um quadro mais leve e tentando justificar, né, algumas hipóteses. Mas, assim, eu acho bastante ainda difícil de explicar, né? Uma das coisas que eles falam é que, como o vírus, né, o SARS-CoV-2, assim como o SARS, ele, para se ligar, para entrar na célula, né, fazer a fusão com a célula do hospedeiro, ele usa o receptor, na verdade é o ACE2, né, que é a enzima conversora de angiotensina 2, né, o ECA2 ou ACE2. Então, algumas coisas, quer dizer, o vírus se liga, né, a proteína S do vírus, a spike, se liga nesse receptor ACE2, e aí ele vai tem outras reações que acontecem, ele vai ser internalizado na célula, e aí começa a replicação viral. Então, uma das coisas que os autores questionam é, será que a criança, por ter menos ACE2 nas células, será que elas seriam mais protegidas, porque o vírus invadiria menos as células, em relação, por exemplo, aos idosos que têm mais expressão da ACE2? Será que na criança a ACE2 tem alguma conformação diferente, e isso dificultaria esse vírus também a entrar na célula? Isso é uma das hipóteses que estão falando nos artigos. Tem a ver também, muitos autores também falam da parte imunológica, né, a reação imunológica da criança sendo diferente das pessoas mais velhas, em relação às citocinas, e isso também eles têm questionado se não seria o fator. Mas tem outras coisas, né, que eles também falam que crianças têm menos, percentualmente, têm menos comorbidades, né, hipertensão, diabetes, etc., relacionado aos adultos. Mas isso também eu acho que a justificativa fica meio falha quando a gente também vê, como vocês mesmos falaram, que o Vic falou, né, e você falou na asma grave, e a gente tem crianças também com comorbidades, é o nosso foco lá, né, no Hospital da Criança de Brasília, como de vocês também, e a gente não tem visto essas crianças com coronavírus, né, adoecer, internar por coronavírus, então eu não sei se seria essa justificativa também. Mas são todas hipóteses, e eles estão tentando identificar por que, quem sabe aí também surge alguma coisa, alguma perspectiva terapêutica, né, sabendo de alguma coisa relacionada. Mas já se aventou também a possibilidade do BCG interferir na resposta imune, mas eu acho que também caiu por terra. Então, tem várias hipóteses, Diego, mas não tem uma resposta. Acho que a que mais se fala é em relação ao receptor da ACE2, o ACE2, na verdade, que é o receptor da spike, da proteína, é o que mais eu tenho visto na literatura como tentativa de explicar essa situação das crianças terem quadros mais leves. Legal, obrigado, Lu. Eu estou recebendo algumas perguntas aqui, eu vou tentar colocar as mais prevalentes para a gente abordar de uma maneira talvez não tão objetiva quanto a pergunta em si, mas uma questão didática para que a gente possa explorar o assunto. Então, a pergunta é sobre diagnóstico, Vicky. Basicamente, assim, que métodos diagnósticos a gente vai utilizar especificamente nas crianças, e principalmente considerando, então, que elas muitas vezes têm uma manifestação clínica muito leve, às vezes assintomática, onde o núcleo familiar, vamos dizer assim, está comprometido, como você mesmo já citou anteriormente, né? Os pacientes adultos
mais acometidos, mais sintomáticos, a criança praticamente assintomática ou não. Eu devo testá-las? Que teste eu faço? Quando e como eu faço? Bem, eu acho que na fase aguda, tá, né, quando a doença está acontecendo, naquele momento que você sabe que está entre o primeiro e o quinto, sétimo, oitavo dia da doença, o método melhor é a detecção do RNA viral por RT-PCR. E eu sou entusiasta da realização de testes porque eu acho que eles são informativos. A gente fica sabendo. Como eu disse, essa família de uma criancinha que teve uma paralisia facial, foi a mãe teve sintomas, ela testou, me perguntou, eu falei, pode testar todo mundo. Testou toda a família, as meninas, as 2 filhas contaminadas, o marido também, quer dizer, todos estavam contaminados. Ela e o marido tiveram um pouquinho mais de sintomas, mas nada sério, ninguém foi para o hospital, etc. As meninas ficaram ótimas. Mas o que isso muda? Muda em relação ao risco delas terem adiante essa infecção, a questão epidemiológica de contatos posteriores. Por mais que a gente tenha dúvidas em relação ao período de excreção viral, e há essa dúvida, por exemplo, sabe-se que a janela de maior positividade do RT-PCR é do primeiro dia do sintoma até o 7º, 8º dia, depois vai caindo. Mas existem pessoas que mantêm um RT-PCR positivo por 30, 40, 50 dias. Esses casos, pode ser detecção de resto viral que está na célula, não se sabe ao certo. A maior parte dos casos não se isola o vírus depois do 8º dia. Então, eu sou entusiasta da técnica molecular, etc. A não ser quando o episódio já aconteceu há algum tempo. Se ele aconteceu há mais de 2 semanas, por exemplo, aí a chance de você ter o PCR positivo é menor. E a sorologia poderia ser uma técnica interessante para demonstrar que houve um contato. Não há nenhuma inferência possível hoje em relação a o que dá na sorologia, se a pessoa está protegida ou não. E há, inclusive, diversos relatos de indivíduos que tiveram a doença e não têm anticorpo detectável na sorologia praticada hoje. E isso não significa que os indivíduos estão susceptíveis. Isso é muito interessante porque não tem essa correlação direta. Eu só queria fazer um comentário e compartilhar aqui um artigo que eu acho que vale a pena mostrar aqui, que essa teoria em relação ao motivo pelo qual as crianças são mais protegidas, existem várias teorias, resposta imuninata, etc., que eu não acredito muito, e existe a teoria realmente mais anatômica, que é a questão da ligação com o ACE2, que é o receptor para esse vírus. E saiu recentemente no JAMA esse artigo muito interessante, que eles utilizaram um banco de amostras de lavado nasal que eles tinham para estudar asma em várias faixas etárias. Então, esse banco de amostras não foi constituído agora, durante a pandemia. Era um banco de amostras antigo. Estava lá guardado para estudar marcadores inflamatórios em asma, e eles estudaram a expressão nasal do gene da angiotensina do ACE2 em crianças e adultos, e o que eles viram, que eu achei extremamente interessante, deixa eu colocar a imagem da figura aqui, esse gráfico, vocês estão vendo, não? Sim? Que a gente vê uma expressão diferencial do ACE2, do receptor para o SARS-CoV-2, muito menor em crianças abaixo de 10 anos e que vai aumentando com a idade. Então, essa é uma teoria muito interessante. Claro, isso aqui é um artigo com um número razoável de amostras de lavado nasal e nós não estamos falando no pulmão. E esse é um grande pulo aqui, né? A gente precisaria olhar um pouco qual é essa expressão em nível pulmonar e não apenas nasal, né? Eu acho que isso talvez seja uma próxima etapa aí na investigação que deve surgir em breve aí. Mas é isso. Ô Diego, até só queria complementar, que eu acho que é importante a questão até da parte do diagnóstico que eu vi que comentou, e aí alguns aprendizados que a gente teve aí
ao longo desses meses e de atendendo um volume grande de paciente. Então, perfeito, acho que assim, tem que ficar muito claro que assim, fase aguda é o SWAB, é o RT-PCR, e uma fase um pouco mais tardia a gente vai pedir a sorologia. Mas mesmo na fase aguda, isso é uma coisa importante para acalmar assim, os pacientes e os pais com os filhos. O ideal, se o paciente apresenta o início de sintomas, não é sair correndo para poder fazer o RT-PCR. Ele pode ser positivo no primeiro dia, no segundo dia, mas a chance de ser positivo aumenta muito a partir do terceiro dia. Então, por isso que a gente recomenda que se o paciente começou com sintoma, ele fique isolado e colete o exame a partir do terceiro dia, porque aumenta muito a chance dele vir positivo. Se a pessoa ficar desesperada e já fizer no primeiro dia, se vier negativo, em 48 horas ele precisa repetir esse teste do SWAB para poder confirmar que não seja realmente COVID. Então, às vezes fica naquela ânsia de fazer a suspeita, então o ideal para a positividade é a partir do terceiro. E uma outra coisa extremamente importante, que se fala muito pouco, mas tem diversos estudos mostrando isso, e tem sido uma prática que a gente tem feito no hospital, se a criança ou adolescente ele puder fazer um escarro e tiver secreção, você fazer o RT-PCR no escarro tem uma sensibilidade maior do que da nasofaringe e da orofaringe. Então, naqueles pacientes que têm sintoma, que têm expectoração, é uma excelente estratégia para diagnóstico e que, inclusive, continua positivo mais tempo do que a própria SWAB de nasofaringe. Perfeito. Eu estou recebendo algumas perguntas aqui, vou passar para vocês. O Breno agora me perguntou aqui, Breno Lioy, e já tinha me perguntado anteriormente se a utilização do corticoide inalatório e também o corticoide nasal tem algum efeito protetor nos pacientes asmáticos, ou se tem que ter algum cuidado extra com esses pacientes, como um fator de risco, por exemplo. Indicado. Eu ia falar para você responder essa pergunta, Diego. Você que é o asmólogo top aqui do nosso grupo. Por favor, responda, vai. Bom, obrigado pela consideração, Vic, mas quero deixar meus convidados para falar aí, mas enfim, essa aí eu vou me arriscar a responder. Acho que sim, definitivamente assim, a gente tem que entender que o Covid vem mais sendo um confundidor realmente do manejo dessas crianças, e a gente tem que tratar a doença de base como ela merece ser tratada. Então, se esse paciente tem indicação de usar um corticoide inalatório, ele vai utilizar o corticoide inalatório para buscar o controle da asma dele. Tá? Então, assim, o corticoide inalatório não funciona para o tratamento de COVID, não adianta utilizar nos pacientes exclusivamente com exacerbação pelo vírus, porque não é o objetivo. Mas os pacientes que vêm fazendo uso também não precisam se preocupar se eles estão controlados, né? O fator de risco maior para a complicação são os pacientes com asma, especialmente asma de caráter mais severo, e aqueles que não estão controlados, independente da severidade. Então, esses pacientes são os mais vulneráveis, mas isso é para qualquer vírus. Qualquer vento diferente que passar perto do cara, ele pode exacerbar. Então, assim, acho que não é um cuidado específico, tá? O que a gente tem que ter só bastante discernimento quando se fala, olha, o corticoide inalatório não adianta para o tratamento do COVID. E isso é verdadeiro, não adianta em nada. Agora, os pacientes asmáticos que têm indicação de tratamento, eles devem manter o tratamento tal qual, tá? Isso não influencia em nada. E acredito que isso vale para a rinite também, da mesma maneira, né? O paciente tem que controlar a sua doença de base, independente da questão do vírus. E definitivamente também o uso da medicação não vai expor esse paciente a um risco maior de complicação do vírus, né? E essa é uma questão que também já abordaram aqui com relação ao uso do corticoide sistêmico na exacerbação do paciente asmático, ou até mesmo do DPLC no adulto, ou da própria fibrose cística eventualmente, porque a impressão que eu tive de relatos de colegas, inclusive, que estão no front, é que essa preocupação excessiva com o COVID gerou uma insegurança na prescrição do corticoide sistêmico numa criança exacerbada, pensando que se poderia piorar, né, ou aumentar a replicação viral desse paciente em função da COVID. Então, na maioria das vezes, esses pacientes tinham a sua asma negligenciada e, por isso, eles acabavam internando. Então,
mais uma vez, o importante é o manejo da doença de base, seja fibrose cística, seja asma, seja um bronquiolite obliterante, enfim, o que esse paciente tiver, ele tem que ser tratado para tal e deixar o COVID como um coadjuvante, vamos dizer assim. Diego, posso complementar? Por favor. Isso realmente, eu tenho visto também não só em relação à asma, né, mas em geral, a recomendação em relação a todas as doenças de base é justamente isso, né? A gente não pode esquecer tudo que a gente aprendeu de todas as doenças até agora, porque veio um novo vírus. Então, os artigos falam muito sobre isso, né? Inclusive os adultos, por exemplo, que usam inibidores de ECA, né? Adultos que têm hipertensão, e isso tudo, eles falam que não é para tirar, ou imunossupressores, que não é para tirar o remédio, a medicação que usa, que controla a doença de base por causa de um vírus. Pelo contrário, eles precisam ficar bem controlados, né? Então, assim como na asma, fibrose cística e todas as outras doenças que a gente vê, que a gente atende, eles devem ser mantidos controlados, justamente. E não por conta de um vírus a gente vai mudar uma conduta que tem muito poucos estudos ainda falando sobre isso, né? E eu até estava... Pode falar, Rodrigo, depois eu complemento. Não, termine. Não, eu estava até querendo falar também daquele em relação que vocês estavam falando que as crianças não estão indo, né, no ambulatório, mas aí depois eu falo sobre isso, Rodrigo, pode complementar. Não, só acho que a questão do corticóide, acho que é muito importante a gente até ter uma perspectiva histórica de uma história bem de pouco tempo, né? Mas assim, na hora que começou a pandemia, ficou aquele desespero de que, olha, corticoide oral na fase aguda é pior. E isso daí a gente tem algumas evidências com super crítica das pandemias com H1N1, do SARS-CoV-1 lá atrás, e aí não pode dar corticóide porque vai ter um efeito imunossupressor, vai piorar. Então, era proscrito, ninguém podia fazer isso, apesar de a gente defender que, óbvio, para doença de base, se for um DPOC exacerbado, mas não vai ser dado. Só que agora a gente tem visto um comportamento até totalmente diferente e cada vez mais a gente está muito mais inclinado, inclusive, para dar corticoide oral na fase tardia da doença, daquele paciente mais grave, com consolidação pulmonar. Isso tem saído alguns estudos mostrando claramente que esse corticoide auxilia o processo, e a gente cada vez mais na prática tem colocado na fase tardia corticoide para esse paciente com uma doença pulmonar mais avançada. E aí, por isso, veio um medo muito grande do corticoide inalatório, porque falou corticoide, então, entendeu que é corticoide inalatório, não podia dar, e o que já está provado é que usar corticoide inalatório não aumenta o risco. Inclusive, hoje em dia, tem algumas evidências, ainda observacional, isso precisa ser testado em ensaio clínico, de que talvez até seja protetor do corticoide inalatório nesses pacientes, com uma ação aí de que ele pode diminuir a quantidade de receptores de inibidor de ECA2, do ACE2 na via respiratória dos asmáticos, e que isso poderia proteger, inclusive, o paciente de uma forma mais grave. Então, não estou dizendo que é para usar com o sentido de favorecer, mas mal, com certeza, não faz, e pode até ser bom para alguns pacientes. Então, eu acho que aqui ninguém tem que ser inimigo de corticoide inalatório e corticoide nasal, e talvez até começar a considerar um pouco mais de corticoide oral na fase tardia do tratamento da doença. Rodrigo, a gente tem uma outra pergunta aqui da Adriana Oliveira, perguntando com relação ao escarro, né? Deve ser realizado nesse momento de pandemia? Aumenta o risco para o staff, para o paciente, para o ambiente hospitalar? Enfim, qual a recomendação? Olha, assim, isso é um assunto super delicado. Acho que, assim, como o Vic comentou, na verdade, assim, para os nossos pacientes com fibrose cística é extremamente importante que ele faça o escarro. Ainda mais, a gente sabe nas crianças, porque tem a questão do acompanhamento mais próximo e conseguir fazer erradicação e por aí vai. A gente teve um problema sério no INCOR com o laboratório, porque saíram algumas determinações que mesmo que fosse manipular o escarro, precisaria estar usando ele 95, não tinha máscara para todos os funcionários do hospital para poder usar, então tinha umas questões de segurança, inclusive envolvendo isso, que limitava manter uma rotina normal de coleta de escarro para todos os pacientes. Aqui uma coisa que tem que ser deixado claro é, o escarro, no momento de urgência, de uma piora de sintomas, indiscutivelmente tem que ser feito, e escarros para os grupos mais vulneráveis, provavelmente para os mais novos, o paciente que você tenha tido feito uma erradicação precoce, ou que você veja que não é uma exacerbação, mas não está indo tão bem, esse paciente tem que manter fazendo o escarro. Eu acho que a gente está passando
eu não posso dizer exatamente passando, mas a gente já teve a fase pior em alguns lugares, então a gente agora está começando a voltar a se reorganizar para voltar à estrutura normal das instituições. Então, acho que a partir de agora a ideia é que volte a fazer os escarros de uma maneira mais regular, assim como as consultas vão voltar de uma maneira mais regular. Claro que é que a gente sempre fala, né, vai ser o novo normal, né? Então todo mundo vai usar máscara, todo mundo vai ter distanciamento, todo mundo vai espaçar consulta, mas a gente vai aos poucos voltando para a realidade. Mas acho que a partir de agora a ideia é que a gente comece a voltar a coletar os escarros de maneira mais regular, como fazia antigamente. Obrigado, Rodrigo. Eu tenho uma colocação aqui do Cássio Biapina, que eu achei bem pertinente para a gente discutir, que é o seguinte: como é que a gente vai atender hoje no consultório de vocês? O que vocês têm feito em relação à conduta de prevenção, vamos dizer assim, para atuação? Vamos dizer, já que os profissionais médicos são um grupo de risco, vamos dizer assim, e a gente tem que ter alguns cuidados desde a entrada do paciente no consultório até o próprio exame físico, enfim. O que vocês têm recomendado? Como é que vocês têm atuado? Bom, eu vou falar da minha experiência aqui. Como eu falei, eu já peguei o Covid e provavelmente eu peguei de alguma criança do consultório. Na semana que antecedeu o início do uso da máscara N95 nos atendimentos, que eu passei a usar a máscara em todos os atendimentos e tenho usado um avental descartável. Mas a verdade é que para nós, como pediatras, eu acho extremamente complicado e o risco é elevadíssimo de se contaminar atuando no consultório. Então, eu diria que para os pediatras que têm um risco maior, que são idosos, que têm condições de saúde que os colocam em maior risco, a principal recomendação é minimizar o atendimento de consultório. Por quê? Porque eles têm, de fato, risco de se contaminar. Ao examinar uma garganta, ele pode colocar toda a paramentação, face shield, máscara, etc., mas o risco existe e não é pequeno. Por quê? Porque a gente está lidando com as crianças que são, em geral, oligossintomáticas e que podem, portanto, os capetinhas podem passar o vírus para a gente, que é o que aconteceu comigo. E então é isso. Eu tenho essa sensação, mas eu tenho atendido no consultório, apesar de já ter tido e acreditar que eu não tenho risco de pegar de novo, eu uso sempre, full time, todos os atendimentos do consultório, tenho usado o avental descartável e a máscara N95, e eu uso óculos, então eu não ponho outro óculos por cima, que talvez fosse indicado se eu quisesse me proteger ainda melhor. Não ouvi a opinião dos outros colegas. Bom, eu não faço consultório na área privada, né? Faço no SUS, mas algumas alternativas, eu concordo totalmente com o Vic, né? Algumas alternativas seriam, assim, o novo normal, né? Como vocês estão falando, seria diminuir realmente a quantidade de pessoas, né? Então, espaçar mais as consultas para que não fiquem muitas pessoas na sala e também proteger as outras pessoas que estão lá, a própria outro paciente que está lá. Talvez fazer um contato prévio e pelo menos separar quem tem sintoma respiratório agudo. Eu sei que muitas crianças podem ser assintomáticas, né? Mas pelo menos uma triagem de algum sintoma agudo e, de repente, deixar para o fim do consultório, um outro horário e realmente todo paramentado. Eu concordo. E eu sempre falo que, apesar de que muitas vezes as pessoas falam que a máscara cirúrgica seria ok, adequada, mas se a gente considera, né, alguma possibilidade que existe do SARS-CoV-2 ser transmitido via aerossol, e as crianças tossem o tempo todo, e elas não têm uma etiqueta respiratória, as pequenininhas, né, então eu consideraria, sim, melhor a pessoa usar a N95 ou similar para atender os pacientes, realmente usar a paramentação completa, mas a gente vê alguns protocolos fazendo uso só da máscara cirúrgica. Eu não me sinto confortável em casos, principalmente os casos sintomáticos. Lá no SUS, o que a gente está fazendo? A gente atende, nossa experiência está sendo muito de teleconsulta dos pacientes crônicos, está sendo muito rica essa experiência, realmente, de teleconsulta com vídeo. Realmente tem a limitação de não poder examinar, e pode acontecer da situação de uma criança a mãe não considerar que ela esteja ruim, como o Vic comentou,
mas na maioria das vezes a criança está do lado e a gente até conversa com a criança, a gente olha o tórax. Tem sido muito rica essa experiência, eu gostei muito de fazer teleconsulta por vídeo, e aí a gente está fazendo justamente, assim, as crianças que vão, algumas são presenciais, as crianças menores têm sido presenciais, mas a gente tem diminuído, por exemplo, uma criança muito grave, bebezinha, que a gente veria a cada 15 dias, a gente alterna a teleconsulta uma vez, e aí na outra quinzena seria presencial, então ela acaba diminuindo as idas ao hospital, né, então a gente pula uma ida, né, então diminui pessoas ali, isso talvez possa ser também para um consultório, talvez possa ser uma solução de começar a fazer também teleconsulta, e é uma sugestão, na verdade, né, e a gente tem atendido as crianças, quando elas têm algum sintoma respiratório ou sintoma agudo, a gente faz um outro fluxo, elas não vão para o meio das outras, aí sim a gente tem que colocar toda a paramentação, mas normalmente a gente tem atendido com a cirúrgica naquelas crianças que estão no basal respiratório delas, mas corremos o risco, sim, de ter alguma assintomática com vírus, corremos esse risco, né? Então são algumas sugestões, né? Mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem visto artigos falando de 11% de contaminação dos profissionais de saúde, a gente tem visto isso, então eu acho que o pediatra tem sim que ter todo o cuidado e usar a paramentação necessária para que ele se sinta seguro. Mesmo que um ou outro fale que precisa ser a cirúrgica, eu acho que ele precisa, assim, exagerar um pouco, sim, nessa condução para não se contaminar, especialmente aqueles mais idosos ou aqueles com doenças crônicas, pediatras com doenças crônicas. Talvez os níveis de recomendações ainda não sejam muito claros com relação ao exercício, principalmente privado, né? Mas a experiência que a gente tem tido aqui no consultório também é, primeiro, de reduzir o número de atendimentos, objetivamente, que já aconteceu naturalmente, mas a gente tem evitado de ter crianças em sala de espera, né? Então, só entra o próximo paciente quando saiu o último atendido, a higienização da sala, a cobertura da marca de atendimento com material também descartável, proteção da secretária, né, que é muito importante, ou do pessoal da higienização, porque eles também estão tão vulneráveis quanto nós, profissionais diretamente envolvidos. Então, são uma série de cuidados, mais além do que, obviamente, disponibilizar o álcool gel, a utilização de máscaras, enfim, que são os cuidados para qualquer pessoa nesse momento, né? Bom, deixa eu escolher mais algumas perguntas. Diego, aqui. deixa eu só para pegar esse gancho aí, acho que eu só queria reforçar um ponto, que acho que assim, aqui para a gente não passar uma ideia errada, eu concordo com todos os comentários, acho que desde o início da pandemia, acho que a principal coisa que a gente sempre focou foi segurança para o profissional de saúde, para a pessoa se sentir segura e fazer as coisas direito. E a gente foi batendo cabeça aí em alguns desses pontos, mas a gente precisa lembrar e deixar claro que assim, a transmissão do SARS-CoV-2, ela é considerada de gotícula. Em algumas raras exceções, ela pode ser transformada, ela pode ser por aerossol, principalmente no ambiente de terapia intensiva, ventilação não invasiva, nebulizações. Então, aqui, assim, a gente ficou no início com muito medo, ninguém queria atender se não fosse com N95. Então, no ambulatório, tecnicamente, uma máscara cirúrgica, ela é adequada. Por outro lado, se você, médico, vai passar o dia todo atendendo na sua sala, você pode muito bem usar uma N95, ter os cuidados com ela, que ela dura até 2 semanas, alguns lugares até dizem que um mês, e você pode manter ela, porque você vai ficar com ela o dia todo ali usando e mantendo de forma contínua. O que tem que lembrar, e aí tem um ponto extremamente importante, que é na pediatria, é o fato das crianças chorarem, berrar, isso daí, e esses atos podem gerar aerossol. Então, aí, nesse momento, tem que lembrar, diferente de uma consulta que só atende adolescente, que você pode ficar tranquilo com uma máscara cirúrgica, não precisa usar avental e touca e face shield, mas se você for pegar uma criança pequena, aí sim você vai estar sujeito a aerossol, então tem que tomar os cuidados específicos para isso. Então, aqui acho que é para uma ideia da gente não ficar desesperado, porque, e até como aprendizado, aqui assim, de novo, uma vez estando no covidário, o índice de infecção de profissional de saúde dentro do covidário do Instituto Central é baixíssimo, é muito mais comum nos outros institutos. E aí a gente normalmente se contamina achando que está conversando com um colega, achando que ele não tem,
e aí você baixa a defesa e você passa entre colegas. Então, assim, tem até trabalho mostrando que é a maior taxa desse jeito do que com o paciente, tudo quando você está com a segurança aumentada, você está alerta para isso. Então, só para a gente também não, assim, ter um uso racional e também não ficar com medo excessivo, mas, obviamente, sabendo dos riscos, principalmente na criança pequena. Obrigado. O Miguel Aide está fazendo uma pergunta aqui com relação à apresentação radiológica. Tem algum padrão radiológico diferente na criança em relação aos achados do adulto? Não sei, Lu, talvez você possa responder. Eu vi também artigos, né, de revisão falando que na criança parece que é menos intensa a situação e que cerca de 1/3 encontra vidro fosco. Então, assim, parece que a situação também é mais leve pelos artigos, né, de revisão que eu li em relação ao adulto. Mas que existem as crianças com pneumonias virais, mas tudo a intensidade, pelo que eu entendi, tem sido menos frequente do que os adultos. Aí o Rodrigo pode comentar, né, talvez um pouco de como ele está vendo lá dos adultos, mas em relação à criança eu vi isso, que é cerca de 1/3 dos casos tem vidro fosco, mas existe também uma controvérsia em relação a fazer ou não imagens, né? A gente não, como eu falei no começo, eu acho que a gente, independente do vírus, a gente precisa tratar a pessoa, né? E na pediatria, a gente não fica radiografando e tomografando as crianças assim, em qualquer condição. E aí eu continuo nessa opinião, mesmo com o coronavírus em relação à criança. Não vejo motivo, assim, não vejo porque a gente está fazendo, por exemplo, uma tomografia em qualquer quadro respiratório que aparece. Então, talvez nem todos os pacientes tenham sido feita tomografia, né, por esse movimento de não se fazer tomografia indiscriminadamente em qualquer sintoma respiratório na pediatria. Não sei se vocês concordam, mas eu tenho essa linha também. Eu não faria exames assim de forma de qualquer, só porque tem o SARS-CoV-2, eu faria algum exame específico. A princípio, eu trataria a criança como eu sempre trato em qualquer vírus, a princípio. Até o momento, até a data de hoje. Pelos artigos que eu li também. Eu também tive o trabalho de correr atrás de casos clínicos, de manifestações radiológicas, para de repente mostrar casos clínicos aqui, mas a resposta foi muito pobre, foi no sentido mais de que os exames complementares serviam para avaliar melhor a doença de base e ver a importância desse fator complicador que seria o COVID, e que as lesões acabam sendo um pouco parecidas com a de adultos, talvez um pouco mais assimétricas, vamos dizer assim, e também periféricas, com essas opacidades em vidro fosco, mas nada muito característico, e que o principal era considerar a doença de base. E outra coisa que me relataram também, especialmente o pessoal lá de Fortaleza, foi esse achado de pneumonias com derrame pleural, o que não está descrito na literatura, que o COVID não causa isso, né? Mas, mais uma vez, talvez a criança tenha uma infecção respiratória que pode estar associada ou não com o coronavírus, mas ele acaba sendo diagnosticado como uma co-infecção, né? E às vezes identificado um outro agente etiológico, essa criança trata, como teve até um caso de uma pneumonia tuberculosa, e, enfim, e positivo para a COVID. Então, as coisas não são exclusivamente de uma coisa ou outra, sempre tem que considerar a criança como um todo. E ainda tem a questão da radiação, obviamente, que a gente sempre bate nessa tecla, e vale a pena reforçar que, caso vá fazer, utilize protocolos de baixa radiação. Com relação ao tratamento propriamente, qual a impressão de vocês ou a expectativa com relação a diferentes estratégias terapêuticas, seja a azitromicina, corticoide sistêmico, hidroxicloroquina ou cloroquina para crianças? O que vocês têm observado? Qual a impressão de vocês? Ou ivermectina, enfim. Bom, eu vou só falar a minha opinião. Eu não tratei com medicação nenhum paciente com Covid até agora. Nenhum paciente necessitou de qualquer tratamento específico focado no vírus, até porque todos eles são bastante questionáveis. Acho que o Rodrigo é a pessoa que vai poder falar um pouco mais para a gente da experiência dele com os medicamentos em adultos.
Eu entendo que em algumas regiões do país tem havido essas recomendações de kit coronavírus composto por ivermectina, nitoxamida, hidroxicloroquina e azitromicina para nariz entupido, até às vezes antes de fazer qualquer tipo de exame diagnóstico. Eu não compartilho muito dessa opinião, dessa recomendação, porque eu acho que ela não faz muito sentido no meu modo de ver. Não acho que nenhum desses remédios se mostrou muito eficaz contra esse vírus. E do que eu li, existe um antiviral, acho que é Remdesivir, alguma coisa assim, que parece ter tido um efeito interessante em termos de tempo de doença no estudo norte-americano, e estratégias de manejo da resposta inflamatória em algumas circunstâncias, tanto com corticoide quanto com anticorpo monoclonal, por exemplo, anti-L6, esse tipo de situação, mas que tudo isso é reservado para doentes críticos, etc., numa circunstância de doença avançada. Então, eu realmente não tenho experiência porque eu não tive nenhum paciente nessa situação, pediatra. A Márcia Helena, aqui de Canoas, também está perguntando com que idade ou que peso que poderia iniciar a hidroxicloroquina. Até onde eu sei, a partir de 6 anos ou 30 quilos, né? Mas também conversando com colegas que tiveram mais experiência no tratamento de crianças, tem usado basicamente, ou as crianças já vêm utilizando, quando chegam no hospital, a azitromicina. Eu acho que tem sido mais difundido. Vocês acreditam que essa droga tem algum benefício, possa ter algum processo imunomodulador, vamos dizer assim, anti-inflamatório, enfim, possa ter um caráter protetivo nesses pacientes com Covid? Ou vocês acham que pode, inclusive, a médio e longo prazo, acarretar algum risco aí de seleção bacteriana ou de até micobacterioses? Olha, Diego, até em relação ao tratamento... pode falar. Pode falar, Rodrigo, depois começa você, Lu, depois complementa. Tá. Então, em relação ao tratamento, eu revisei, assim, muitas medicações, os artigos. Eu vou falar assim, em relação à pediatria, não tem, assim, nenhuma evidência mesmo de que algum tratamento específico possa servir. Eu revisei, assim, como é que age a hidroxicloroquina, revisei os anti-L6, né? Vários imunomoduladores, tem vários antivirais, antirretrovirais. Claro, tem muitos estudos, mas, assim, na prática, eu não trataria nenhum paciente com esses agentes. Por enquanto, na data de hoje, eu não vejo nenhum benefício no momento, porque ainda são extrapolados, ele até coloca assim, são medicações extrapoladas de outras viroses, outras doenças, testaram o oseltamivir, que não deu certo, já tirou, aí tem esse, eu já coloquei vários aqui, Remdesivir também, que parece talvez ser algum tratamento promissor, testaram o anti-L6, que talvez seja promissor também, como coadjuvante, né, azitromicina, e enfim, eu não encontrei benefício clínico para esses tratamentos. Não tem, assim, nos estudos que eu li, não são controlados, duplo cego, são relatos de série de casos, na pediatria menos ainda. Então, assim, são relatos de alguns casos que usaram, descritivos, então não tem um grupo comparativo, não tem uma comparação, não tem as variáveis são muito complicadas. Então, eu não trataria crianças com nenhum tratamento específico. E se a gente pensar em relação à criança, por exemplo, o vírus sincicial respiratório, já teve épocas que se usou corticoide, se tentou antiviral também, a ribavirina, beta-2, etc. Se tentou tanta coisa, há anos se estuda isso, e a gente chega à conclusão que tem que ser suporte. Na pediatria, eu vejo muito isso. Então, eu volto a falar que, assim, na pediatria, eu acho que a gente deve tratar a criança de acordo com o que ela precisa, no limite do que ela precisa. Por exemplo, não entubar precocemente, não fazer tomo desnecessariamente. Eu tenho essa linha hoje, pelo que eu tenho estudado sobre o coronavírus. Então, por enquanto, até a data de hoje, eu não usaria nenhum tratamento específico. A gente não sabe, por exemplo, a hidroxicloroquina,
se a gente sabe que ela inibe a replicação, ela diminui a afinidade lá do receptor da ACE2 com vírus, e aí diminui a internalização desse vírus para dentro da célula. Aí, se a gente dá precocemente para que o vírus não entre na célula das pessoas, a gente faria com que 80% dos casos tomaria hidroxicloroquina sem necessidade. Que a gente não sabe quem daqueles vai ser os 10, 20% que vão ser os graves que vão morrer, né? Então, a gente trataria todo mundo com a droga, e a gente não tem exatamente se isso em vivo funciona direito, a gente trataria todo mundo precocemente. Ao mesmo tempo, se a gente tratar os graves, a gente está tratando numa fase mais tardia, onde que a atuação, por exemplo, da hidroxicloroquina não teria nenhuma. Então, por isso que eu não usaria, por enquanto, nenhuma medicação e nem corticoide para isso. Mas na pediatria, faltam realmente estudos. Eu entendo que a gente deseja muito que tenha um tratamento específico, eu também desejo isso, eu gostaria muito de ter, mas eu não quero jogar um balde de água fria, mas no momento, na data de hoje, eu não faria nenhum tratamento específico em pediatria, a não ser o suporte que aquela criança individualmente precisa. Eu estava conversando ontem com o Thiago Veras, e ele fez uma colocação que eu achei muito interessante. Ele falou que agora os adultos estão sentindo na pele o que é tratar bronquiolite viral aguda. É exatamente isso. Cada ano que está inconsciente, a gente recebe as notícias do que não devemos fazer a partir de agora, né? Então, assim, não, azitromicina, legal, azitromicina anti-inflamatório, imunomodulador, vamos usar. Não funciona. Fisioterapia ajuda? Não funciona. Vamos usar um antiviral específico? Não é mais para usar também. Oxigênio, vamos não sei o que, a partir de 97% já baixou? Não, só acima, abaixo de 90% e suporte mínimo, minimamente invasivo. Então, assim, claro que de forma muito mais aguda, né, eles estão tendo essas oscilações de indicação e contraindicação, de orientação para uso ou proscrição, enfim. Eu achei a comparação bastante pertinente aí, estão tendo bastante dificuldade. Rodrigo, eu tenho uma colocação aqui da Ana Cristina Fernandes, de Minas Gerais, que ela está me dizendo que concorda com o teu comentário de voltar a atender os pacientes, porque a falta de atendimento e acompanhamento nos pacientes com fibrose cística pode deixar eles descompensados. Ela falou que lá eles voltaram a atender os pacientes e no primeiro dia, logo 2 pacientes que foram à consulta tiveram que internar. E aí ela pergunta, como é que tem que manejar esse paciente? Porque sintomas de COVID, todos eles têm, né? Todos são sintomáticos respiratórios. E aí ele vai para o covidário, ele vai para uma ala de fibrose cística, ele vai... Como é que é esse manejo aí? Qual a tua recomendação? Perfeito, Diego. Então, assim, eu acho que manejo desse paciente, você vai até como... assim, pegando o gancho da Lu, assim, acho que não precisa ter, assim, eu acho que para jogar um balde de água fria, é para jogar um balde de água fria, a gente não tem nenhum remédio bom para tratar Covid, então, e deixar bem claro isso, que suporte salva a vida de Covid, então, e quando a gente fala de anticoagular, porque tem isso no adulto, que tem mais trombose, é na fase tardia da corticóide, porque está com BUP no pulmão, isso é dar suporte no caso grave que a gente faz no dia a dia, então, assim, não direcionado para o Covid. O Remdesivir, que diminuiu 4 dias de internação, quando não se tem nada é alguma coisa, mas mesmo assim não é para todo mundo, a gente não tem fácil aqui. Estou dizendo isso por quê? Porque internou um paciente com FC exacerbado, eu vou tratar um paciente FC exacerbado. E se ele estiver com Covid também, eu vou continuar dando o mesmo tratamento de FC exacerbado, que é o tratamento de suporte, e como a gente sabe, paciente com fibrose cística, se ele tiver com uma infecção viral, dificilmente você não vai tratar a exacerbação bacteriana junto, até porque é uma chance muito grande da infecção viral virar uma exacerbação bacteriana logo em seguida. Então, aqui acho que você vai internar o paciente, tratar com antibiótico, com todas as coisas que esse paciente precisa, mas aí sim você precisa isolar esse paciente. Isso aqui é muito importante, porque por mais que você jure de pé junto que esse paciente não é COVID, porque é o clássico dos sintomas dele, ele pode estar com COVID, nem que seja assintomático, e esse paciente vai fazer um monte de nebulização que ele tem que fazer na internação. Nebulização gera aerossol. Se ele estiver numa enfermaria com outros pacientes, se estiver contaminado, se não detectou, vai transmitir com muito mais facilidade, inclusive para outros profissionais de saúde. Então, assim, esse paciente ele deve internar, ficar isolado,
o que a gente recomenda é que você faça o teste na chegada, quando vier negativo, 48 horas depois, você repete o segundo teste, se aí tiver negativo, você pode levar para uma ala não Covid. Mas, sim, tem que isolar esse paciente até se prova o contrário, ou pelo menos confirmar aí com 2 testes. Perfeito, muito boa resposta. Obrigado. Vocês têm alguma consideração a mais que gostariam de fazer para essa sessão? De algum caso, alguma ponderação? Não, eu acho que disso aí que a gente falou de tratamento, acho que assim, gente, vamos, assim, acho que vamos fazer tá todo mundo desesperado querendo fazer alguma coisa, e eu acho que só o mínimo que a gente faz pelo paciente já é mais do que o suficiente, já é bom o bastante. Vão ter casos graves, mas mesmo os casos graves com suporte, eles tendem a melhorar. E assim, a gente querer colocar toda a cura em uma única droga, e vamos pegar aqui, porque está na moda, hidroxicloroquina. Gente, assim, se fosse isso resolvesse, não tinha pelo menos uns 5 trials com mais de 10 mil pessoas mostrando que a droga não funciona. Então, assim, se a gente quer acreditar demais, já estaria muito claro na frente da gente que essa droga faria um mega efeito, e infelizmente não é. Assim, até complementando a história da azitromicina, para a gente é muito difícil falar, porque como o paciente ele chega interna com febre, PCR muito alta, é muito difícil de não dizer que tem infecção bacteriana junto, e todos esses pacientes acabam recebendo antibiótico na internação, então conseguir isolar se é um efeito bacteriano, se é um efeito imunomodulador, se está fazendo algum efeito naquele paciente, porque virtualmente no protocolo do HC, todo paciente que interna, ele recebe azitromicina, pensando inclusive com uma proteção de uma infecção bacteriana aí superajuntada. Mas, então, de maneira geral, aqui acho que assim, tem muita coisa em estudo, não tem nenhuma droga salvadora e não vai surgir nenhuma droga salvadora, até porque é uma doença que tem múltiplas formas de apresentação. O que a gente precisa fazer é dar o suporte, e dar o suporte já é mega suficiente. Então, acho que é organizar o sistema de saúde e treinar as equipes por questão de segurança e no atendimento, que isso por si só já vai ser muito bom, seja adulto, seja pediátrico, por aí vai. Eu recebi uma pergunta aqui com relação ao potencial do vírus em ser um causador de bronquiolite obliterante. Vocês acham que tem algum potencial para isso? E mais do que isso, a minha pergunta é um pouco mais além. Assim, vocês acreditam que exista a possibilidade de sequelas nesse paciente? Talvez não objetivamente bronquiolite obliterante, mas alguma fibrose pulmonar, essas bandas atelectásicas que podem persistir, enfim. Qual o potencial de dano a longo prazo para pacientes pediátricos? Vicky, eu vi que tu habilitou aí o microfone, então. Eu não acredito nisso. Acho que para pacientes que têm uma SDRA formas muito graves, etc., adultos, a gente pode ter algum tipo de sequela, sim, mas na faixa etária pediátrica, isso, para começar, é muito raro. Não é comum. Mesmo em crianças que têm doenças graves do pulmão, elas não costumam ter sequelas significativas, felizmente. Mas depois eu quero ouvir um pouco do Rodrigo por esses pacientes, realmente os adultos, se eles têm ou não, mas na faixa etária pediátrica, eu não acredito muito nessa hipótese. Acho que é interessante essa ideia toda também da imunidade pós-infecciosa, né? Tem tanta coisa que a gente não mede, as pessoas ficam muito focadas na questão dos anticorpos, e a gente sabe das células dos linfócitos natural killer, uma série de outros tipos de abordagem nessa memória imunológica que talvez o paciente tenha. Eu li uma informação muito interessante quando estava revisando algumas coisas dos exames, que resgataram um paciente que teve o SARS-CoV-1 17 anos depois, e o soro desse sujeito continua inibindo o SARS-CoV-1 em cultura. Ele tem um efeito antiviral 17 anos depois. E isso é muito legal, porque, claro, você pode imaginar, mas está testando o mesmo vírus lá do ano 2000. Sim, mas isso quer dizer que a imunidade do sujeito persiste 17 anos depois da infecção. Eu acredito bastante nisso. Então, em relação às sequelas na faixa etária pediátrica, eu acho um pouco improvável. Mas, como eu disse, nós não temos esses pacientes críticos que os pneumologistas de adulto estão vendo.
A Cláudia de Castro está perguntando para ti, Rodrigo, se nos pacientes que requerem internação, você tem usado corticoide sistêmico e anticoagulante precocemente? Ó, corticoide sistêmico precoce, não. Então, acho que assim, a não ser que você tenha uma indicação num paciente FC exacerbado, hipersecretivo, que você acha que você quer tá muito inflamado, ok, mas de rotina não. Anticoagulante, isso tá bem na moda, assim, a gente até começou um protocolo novo de anticoagulação. O que a gente tem visto esses pacientes, eles têm muito mais trombose, é real, é muito maior a frequência. Eu não posso dizer isso na faixa etária pediátrica, até porque, na verdade, o que a gente tem visto é que a quantidade de evento trombose está relacionada com a gravidade da doença, o paciente na UTI tem muito mais, e as crianças não têm esses quadros tão graves, mas o que a gente tem é anticoagulação profilática para todo mundo. Só que uma coisa que a gente tem visto é que a gente tem muito paciente obeso com COVID, e aí a gente tem que aumentar a questão da anticoagulação profilática, mas uma coisa que a gente não faz é a anticoagulação plena sem critério. O que a gente tem é uma baixa suspeição para poder pensar em TEP, então, dímero D muito alto, acima de 3.000, aumentando, a gente faz angiotomo, ultrassom Doppler, se confirmar, a gente faz a anticoagulação plena. Anticoagulação profilática para todo mundo, e em algumas situações, uma anticoagulação dobrada, uma dose maior, ou de 60 miligramas, ou de 40 de 12 em 12 de enoxaparina. Legal. Só para complementar algum aspecto terapêutico que eu tenho observado, que hoje mesmo, né, alguns países da Europa têm não mais recomendado o uso da cloroquina para o tratamento do COVID de forma geral, né? Justamente pelo risco de efeitos adversos, e é a posição da Sociedade Brasileira também de Pneumologia e Fisiologia de que não deve ser permitido o uso indiscriminado desse tratamento. E não sei se eu devo comentar ou não, mas o Vicky colocou aqui em off para mim que ele não tomou hidroxicloroquina quando ele positivou também para o COVID. Vocês acreditam nessa estratégia? Não? Qual é a impressão de vocês? Eu ainda não acredito, não acredito ainda. Eu até peguei aqui um slide, Rodrigo, sobre as estratégias, né, de tratamento. Eu posso compartilhar rapidamente? Por favor. Sobre as estratégias de tratamento. Justamente, ele fala, inclusive, aqui da hidroxicloroquina. Esse slide foi tirado aqui de um artigo de revisão, né, que vai ser publicado, já foi na internet, mas vai ser publicado em junho. E ele fala desculpa, esse foi do JAMA em abril, foi outro, foi do JAMA em abril. E ele fala que várias atuações de várias moléculas, né, que estão tentando curar, né, ou melhorar o curso, né, da doença da COVID-19. Então ele fala desde anti-L6, a hidroxicloroquina atua nessa fase aqui, justamente nesse receptor da ACE, né, no receptor. E ele fala da hidroxicloroquina, fala de antivirais, né? E em relação a todos eles, é tudo muito, muito, muito controverso, né? Porque é como se fosse, assim, estudos in vitro, né? Tem alguns estudos em andamento, mas que a gente está aguardando, controlados de duplo cego, a gente está aguardando a publicação, mas é como se eles fossem coadjuvantes, né? Eles juntos, algum efeito pode existir, mas eu, sinceramente, atualmente, eu não indicaria a hidroxicloroquina. Perfeito. A recomendação mais de suporte. Tu tens alguma expectativa com relação à vacina, Vicky? Alguma esperança para logo, vamos dizer assim, que a população leiga nos demanda muito isso, né, nas consultas? Então, queria saber se você tem alguma opinião a respeito. Olha, Diego, do que eu vi, nada me entusiasmou muito. Eu acho que esse afã das pessoas pela vacina, eu entendo, porque os leigos, eles não entendem muito bem como é que funcionam esses processos de desenvolvimento de terapêuticas e vacinas. Mas aqui, pensando friamente, nós que estamos, e que já sabemos que diversas doenças virais que são antiquíssimas,
não tem vacina até hoje. Então, é difícil acreditar nisso. Eu realmente não tenho muito essa fé. Eu acho, inclusive, que o Brasil acabou, por questões também políticas, se colocando meio no fim da linha, né? Se tiver uma vacina, vai demorar mais para chegar aqui do que em outras partes do mundo, por questões próprias do que vem acontecendo e de posicionamentos, e de um certo isolamento, de não ter um alinhamento com a OMS, com nada, do tipo, nós sabemos e aqui a gente que cuida. Então, eu acho que, mesmo que surgiu uma vacina, acho difícil que ela venha rapidamente estar disponível aqui para nós brasileiros, infelizmente. Essa é a minha opinião. A Adriana Tonelli está fazendo a pergunta aqui que acho que todos vocês já ouviram também, e eu, como pai de 3, quero fazer também para vocês. Como é que vai ser a volta às aulas? Quando é que vai ser? Como é que vai ser? Né? Qual a expectativa de vocês? O que vocês têm orientado os pais nas consultas e obviamente, a impressão de vocês? Bom, pergunta difícil, né? É muito difícil realmente, né? A gente está numa situação muito nova e cheia de incertezas, né? Eu gostei de uma nota da Sociedade Brasileira de Pediatria que falou sobre volta às aulas, né? Falou de algumas orientações, sugestões para as escolas. Como a gente tem um país continental onde os casos, os picos, né, variam muito e nem todos estão na fase alta da doença, eu acho que tem que ser variável de acordo com cada cidade, não dá para ser uma coisa nacional, porque tem cidades que já estão tá uma taxa muito alta de pessoas com coronavírus e outras que não tem quase nenhuma. Então, eu acho que tem que ser individualizada essa volta às aulas de acordo com cada cidade. Gostei da nota da Sociedade Brasileira de Pediatria, sugiro o pessoal entrar lá no site da sociedade para ver, que eles falam uma coisa bem sensata mesmo, de como seria na volta às aulas. Eu acho que vai ter que ser alguma coisa como a escola continuar um pouco do ensino à distância também, para não ficar com muito aluno em sala de aula, dar essa alternativa, especialmente para os nossos pacientes crônicos. Eu acho que é mais complicado ainda, né, porque eles não se exporem tanto quanto as outras crianças. Então, eu acho que tem que ser bastante prudente, bastante sensato, e eu acredito que prudência nesse caso, de demorar um pouco mais, de sentir um pouco mais como é que vai ser a situação, eu acho melhor do que ser uma coisa mais de querer voltar logo. Eu acho que tem que ser prudente. Minha opinião é que seja prudente, que demore um pouquinho mais. Que crie alternativas para o ensino, né? Sei os outros colegas, queria ouvir também. Eu acho que eu não posso dizer como é que vai ser a volta às aulas, ainda mais para os pediatras, mas acho que tem uma questão técnica aqui que a gente precisa deixar claro, e acho que o comentário da Lúcia é bem pertinente, que assim, muito se discutiu no início da pandemia qual o valor de RO, de transmissão do vírus, né? Como é que ele passa 4 e tal. E uma coisa que está claro agora, que sempre foi, assim, uma doença, a taxa de infecção dela, ela muda de acordo com o tempo, muda com quantas pessoas têm imunidade em volta dela, muda com uma série de características de medidas que estão sendo feitas. Então, uma cidade que faz o isolamento mais precoce, que diminuiu a taxa de infecção, esse R de transmissão vai diminuindo, e aqui é muito importante, a gente já viu isso em vários outros países do mundo inteiro. Assim, a gente vai começar a afrouxar o isolamento e voltar às coisas no momento em que a gente começa a ter uma curva descendente de infecção, quando esse R0 passa a ser menor do que 1, ou seja, um dia após dia vai ter menos casos acontecendo, então a gente pode afrouxar as medidas de isolamento e começar a tomar as ações normalmente. Aqui é importante lembrar que não basta a gente ver só o número de casos, então a gente tem que ficar atento quantos casos tem novos, quantas internações, mas qual é também a taxa de ocupação dos serviços de saúde. Porque não adianta nada estar diminuindo e estar todas as UTIs lotadas, não tem leito, porque se tiver algum caso, ele vai acabar indo a óbito. Então, isso é o que a maior parte dos países, e que algumas cidades no Brasil estão começando a usar isso como critério. Essa semana, o governo de São Paulo colocou uma estratégia de retorno das cidades com que as coisas que são mais importantes. Mas aí, particularmente, eu acho que, assim, escola, eu acho que é um dos gargalos mais complicados, porque, assim,
a criança eu já ouvi isso uma vez, né? É um bioterrorista, né? Porque assim, ele ele, por onde ele passa, ele vai transmitindo vírus e coisa. Então assim, e aí o grande problema é você não conseguir que a criança, num ambiente com elas, tudo que não tem uma transmissão e acabe levando para casa, onde tem um controle maior. Então, como sair do isolamento, a gente sabe não, tem ideia de como deve ser feito, mas a escola em si vão ter que pensar muito de maneira criativa como conseguir manter esse isolamento entre as crianças na escola. A gente tem ainda a questão sazonal, né? Especialmente no sul e sudeste, onde o inverno é bastante rigoroso e acaba influenciando bastante também no comportamento das pessoas. E as crianças, sim, são esse vetor importante, mas para o Covid ela tem algumas características, né? Ela replica menos o vírus, ela espere menos vírus, vamos dizer assim, ela tem um caráter de menor contágio, né, em relação ao adulto. Então, como você falou, acho que tem que acompanhar esses indicadores, né, de cada região para ter uma conduta mais ou menos permissiva, e também nada impede de, uma vez você afrouxando essas medidas de isolamento, ter que voltar atrás, né? Talvez, às vezes, a maior preocupação é que se perca o controle, né, e comece realmente a saturar o sistema de saúde, e depois não adianta voltar atrás, mais ou menos como aconteceu em Nova York, né, onde depois eles perceberam que com o confinamento tardio o índice de contaminação domiciliar acabava sendo ainda maior, né, porque as pessoas já estavam, quase todo mundo tinha alguém com o vírus em casa e aí ficavam confinados e todos em casa pegavam. Então essa estratégia também pode ser uma faca de dois gumes, né, para poder proteger, mas se for feito tardia também pode aumentar a exposição, e aí as crianças funcionam como um vetor propriamente, ou como um bioterrorista, né, como queiram. Tá ok. Bom, pessoal, a gente está se aproximando aí de 1h30 de discussão. Eu vou solicitar para vocês que façam suas considerações finais em relação ao tema, ao que a gente abordou, deixar as suas mensagens principais. Eu vou tentar, na sequência aqui, responder mais algumas perguntas que foram feitas, que não param de chegar. A gente teve, enfim, bastante gente participando. Em algum momento teve mais de 400 pessoas simultâneas aqui participando, mais de 100 cidades envolvidas, então foi bastante dinâmico e produtivo, gente do Brasil inteiro, e talvez a gente não tenha conseguido abordar todos os temas que nos foram solicitados, mas eu tentei orientar a discussão para que contemplassem a maioria das perguntas, se não de forma objetiva, pelo menos abordando o tema em si, e espero ter contribuído aí para a prática diária de todos os colegas nesses diferentes cenários e cidades desse Brasil afora. Então, por favor, Lu, tuas considerações finais. Não, eu só queria agradecer. Doutora Luciana Monte, né? Mas... Tranquilo. Eu só queria agradecer mesmo essa oportunidade de a gente discutir, né? Eu gostei muito, aprendi muito aqui também. E falar para assim, todos nós, né? Acho que a gente precisa ter muita calma mesmo, sabe? Acho que tem que ter calma, prudência. Eu entendo a nossa sede em querer alguma coisa milagrosa para resolver o problema, mas eu acho que a gente tem que ter calma. E o suporte, acho que essa palavra de suporte, cuidar daquele paciente o que ele precisa. Eu acho que isso é a base de qualquer tratamento médico, e aí por isso que eu peço isso, tranquilidade, tentar se acalmar. Sei que não é fácil, mas eu acho que seria essa mensagem final que eu daria para as pessoas, e agradeço novamente. Vicky, por favor. Doutor Luiz. O que eu queria dizer é que eu acho que para nós pediatras, assim, pediatras e pneumologistas pediátricos que atendemos muita gente, essa pandemia veio com uma coisa um pouco angustiante, porque ficaram faltando os pacientes. Ficaram faltando os pacientes para os pediatras. A gente fica catando como se fosse catando milho. Cadê os pacientes com Covid? Não, eles não estão aqui. Então, isso é o mais importante, gente. Se eles não estão aqui, tem um motivo. É porque eles, de fato, a probabilidade deles desenvolverem essa doença, como a gente vê,
nos adultos é muito pequena, mas muito, 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 muito pequena. E isso vale para diversos cenários. Então, aquilo que a gente ouve também, os fatores de risco, asma, doenças crônicas, mas nem nesses pacientes a gente está vendo. Nós tivemos a publicação do Journal of Cystic Fibrosis dos primeiros 40 casos, esse grupo de registros internacional, e evolução favorável. Ninguém morreu nos 40 casos que eles tiveram, que incluía adultos e crianças. Então, isso significa alguma coisa. Então, eu acho que para nós, pediatras, isso é um pouco angustiante, porque parece que a gente ficou um pouco à margem dessa pandemia do ponto de vista de atuação. E nós sabemos o que está acontecendo com os adultos, nós sabemos que as UTIs estão lotadas, que as pessoas estão morrendo. Então, isso é extremamente angustiante para nós, porque parece que a gente não está participando de uma forma muito ativa, exceto um ou outro que foi lá e falou, não, eu vou dar plantão em UTI de adulto, porque precisam, etc. Eu não assumi essa responsabilidade, porque eu fiquei com medo de fazer mais mal do que bem para os pacientes. Faz muito tempo que eu não dou plantão em UTI, apesar de ter trabalhado por mais de 10 anos, e principalmente não em UTI de adulto, e com uma proporção grande de pacientes precisando de diálise, etc., que é uma outra complexidade. Mas eu concordo com a Luciana, eu acho que a gente tem que ter calma. Infelizmente, nós sabemos também que as infecções virais não têm remédio mágico, nem mesmo o oseltamivir para influenza até hoje se provou um bom remédio, na minha opinião. Então, que dirá esses outros remédios para esse vírus? Não tem muita evidência para nada. E o manejo, ele é muito focado, portanto, nesse suporte. Suporte faz toda a diferença. Saber entubar o paciente, quando entubar direito, da maneira correta, e não deixar o paciente chegar à beira da morte para tomar essa decisão. Uso de medicações mais sofisticadas dentro das possibilidades nos momentos em que isso for demandado. E eu espero que nós, pediatras, continuemos assim, sem ter que exercer tanto essa parte intensiva e que as crianças continuem protegidas. Esse é o meu desejo, porque eu também não... Imagine se as crianças estivessem doentes na mesma proporção que os adultos. Aí o caos seria muito maior do que já está sendo. Então é isso que eu queria finalizar, e eu espero que a gente logo esteja nessa descendente e consiga ir retomando a nossa vida, o nosso novo normal, paulatinamente. Obrigado, viu, pelo convite. Obrigado. Rodrigo, Não, e aí? Não, só... O manejo do Covid, quais são as suas considerações finais? Não, eu acho que, na verdade, a gente já discutiu bastante coisa, complementando só o que o Vic falou da fibrose cística. Acho que a gente teve, agora teve essa semana o terceiro caso de fibrose cística confirmado com Covid. Os 3 casos foram casos graves, um transplantado de pulmão, que fez um quadro pulmonar bem grave, mas esse paciente, 3 dias ele foi estubado, está bem, já está quase de alta. E outros 2 casos que também, um deles já está indo de alta, a outra fez uma hemoptise maciça, precisou de fazer uma lobectomia de urgência, mas está bem agora na enfermaria. Então, a gente está vendo que, assim, o paciente sai, a gente vai ver muitos outros casos com o passar do tempo, e que a gente vai conseguir manejar e vamos devagarzinho voltando ao nosso novo normal, né? E só dizer que assim, ninguém é dono da verdade, está todo mundo aprendendo com a doença. Eu acho que o que eu posso dizer aqui dentro do mundo da pneumopediatria, mas é que dentro da fibrose cística, isso a gente faz uma coisa muito boa, que é parceria, é todo mundo respeitar todo mundo e aprender com o outro. Então, acho que deixo aqui a mensagem de que está todo mundo aqui disponível e a gente está aqui para trocar experiência e poder se ajudando a passar por isso da melhor maneira possível. Legal. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a participação de todos que estiveram envolvidos aqui, não só os palestrantes, né, os debatedores desse seminário, mas a participação de todos de casa que me mandaram perguntas e ficaram realmente de forma muito atuante aqui. Até peço desculpas para vocês se eu, em algum momento, pareci distraído, mas eu estava tentando manejar as perguntas e conduzir a conversa para que a gente pudesse abordar essas diferentes questões. E acho que a impressão que eu tenho é muito parecida com o do Vic, né, com relação a que essa não é uma doença pediátrica propriamente, a gente está passando margem da evolução principal da doença. A gente não tem tido muitos casos aqui no Rio Grande do Sul,
tem sido da mesma forma. A gente estava muito preocupado, inclusive com a chegada do inverno, e felizmente não tem tido complicações graves. A gente continua com uma reserva técnica muito boa, eu digo, leitos disponíveis para internação, ou leitos de UTI também. Então, acredito que a gente vai conseguir superar essa situação do ponto de vista ou da parte pediátrica de uma forma muito mais tranquila. Por outro lado, tem visto relatos de pessoas, de colegas aí que estão principalmente nas cidades do Nordeste, onde tem saído um pouco mais de controle, mesmo na parte pediátrica, né? Claro que nada parecido com o que se vê nos adultos. Mas, enfim, com relação à terapêutica propriamente, foi o Alberto Puquier teve esse cuidado também de salientar essa posição recente do uso indiscriminado da hidroxicloroquina e cloroquina, acreditando que esse seja um tratamento que sirva para todos e que uso precoce. Então, a gente tem que estar atento também para os potenciais efeitos adversos e lembrar de, primeiramente, não fazer mal para os pacientes, tentar dar o suporte que eles merecem para tentar superar, porque a doença ela acaba sendo, como todos os outros vírus, autolimitada, né? Então, com um certo tempo, a pessoa acaba deixando de excretar o vírus e de manifestar os sintomas. Por isso, a importância das medidas de suporte. Bom, pessoal, era isso. Gostaria de agradecer imensamente a participação de todos, os comentários e, enfim, acho que podemos encerrar por aqui. Eu vou pedir para o John que encerre aí. Valeu. Muito obrigado. Boa noite, gente. Um abraço e até breve.